Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jossane Ferraz e eu estou aqui para apresentar para vocês o meu projeto de rodas de leitura, que se chama Entra na Roda, Lendo, Incluindo e Evoluindo. Então é um projeto de rodas de leitura para crianças de 7 a 12 anos. Então eu queria falar para vocês um pouco sobre a importância desse projeto, né, para essa faixa etária. Então, as crianças de 7 anos, elas estão sendo alfabetizadas, né? Algumas já sabem ler bem, outras ainda têm um pouco de dificuldade na leitura, mas todas elas têm acesso aos livros, né? Então, as crianças na escola têm a biblioteca, então elas já têm acesso aos livros e lógico que elas podem ter acesso também muito antes, né, através dos pais, mas sobretudo elas já têm autonomia para escolher os livros que elas vão ler, né? Então, como elas têm esse acesso mais facilitado, então eles também têm essa autonomia para escolher. Então, eu acho que essa é a faixa etária mais importante para a gente fazer mesmo esse trabalho de incentivo à leitura, né? Esse trabalho de rodas de leitura. Então, eu escolhi uma bibliografia variada, que ela, né, pode agradar tanto as crianças mais novas, de 7, 8, 9 anos, como os que já estão assim entrando na pré-adolescência, né, de 10, 11, 12 anos. Então, o nome do projeto, né? Entra na Roda. Então, ele faz referência, claro, à roda de leitura, né? Mas também à inclusão. Então, no ano de 2018, eu realizei um outro projeto também com essa temática, né? Que era o projeto Ler para Crescer. Então, a temática dele também era essa, né? Da inclusão. E aí, eu quis manter nesse projeto essa temática, porque eu percebi o quanto as crianças gostaram dessas histórias, desses livros, mas também gostaram de poder conversar sobre algumas questões, né? De se identificar, às vezes, com algum personagem ou outro, né? Com algum papel. E aí eu realmente, assim, fiquei muito satisfeita com o efeito desse projeto, né? Desses livros, dessas histórias com as crianças. E aí eu quis, então, fazer um novo projeto dentro dessa mesma temática, com uma bibliografia diferente. Então, esses livros, eles falam um pouco sobre, né, então, as diferenças, a empatia, a aceitação, e eu vou apresentar alguns desses livros para vocês. Eu tenho, por exemplo, O Meu Amigo Índiozinho, que é um texto do Luiz Antônio Aguiar, que é uma comunidade em algum lugar do Brasil, e que um dia ela se transforma porque a escola recebeu várias matrículas de crianças indígenas. E aí isso foi um fato que acabou criando muitos conflitos, né, nessa comunidade. E aí então o autor vai abordando esses conflitos, né? Então, hoje, em muitas regiões, os indígenas têm acesso à escola, mas nem sempre foi assim, né? Então, por isso que é importante a gente também discutir essas questões. E de uma maneira também muito divertida, muito atrativa, né? Tem também Tom, a história de um menino que é contada pelo seu irmão. Ele sempre observa ele intrigado e fala assim, nossa, mas o Tom não brinca. O Tom não se expressa, não fala o que sente. O Tom guarda todos os seus sentimentos, né? Até que um dia o Tom chama o irmão para que ele conheça o seu segredo e assim eles possam começar a se aproximar de verdade. Então também tem o livro Na Minha Escola Todo Mundo é Igual. Então é um livro muito poético, onde o autor consegue envolver o leitor. E ele também fala um pouco sobre essa questão
da discriminação étnica, cultural, socioeconômica, que uma parte da população sofre por ser considerada diferente, né? Então são temáticas que, né, precisam ser trabalhadas de alguma forma. Eu acho que, né, lógico que o objetivo principal é o incentivo à leitura, né? Mas eu tive um feedback muito positivo das crianças e um interesse em saber mais, em conhecer mais sobre essas histórias e poder também falar sobre isso, né? Então agora eu tenho também aqui esse livro aqui que é o Pipe nos Mares do Sul, por exemplo, que conta a história de uma menina que ela era muito forte. Só que ela acaba se deparando com algumas situações onde ela é desrespeitada pelo simples fato de ser uma menina. Mas ela acaba lidando com isso assim com muita facilidade, né? Então ela tem essa característica dessa força. Então é um livro com o qual as meninas se identificam bastante e tem uma história também muito divertida. O livro que eu vou ler para vocês é o livro do Norton Juster. É esse aqui, ó. Tudo depende de como você vê as coisas. Então esse é um livro que eu gosto muito e é um livro que eu digo assim que ele é meio filosófico, né? Então ele conta a história do Milo, que é um menino que estava entediado, que não gostava de nada, não gostava de ir para a escola. Aí quando ele estava em casa, ele ficava chateado de estar em casa. Mas de repente acontece uma coisa na vida do Milo. O Milo recebe um presente e aí ele vai viajar, vai fazer uma viagem. E ele vai passar por alguns lugares muito inusitados, né? Então esse aqui é um mapa dos lugares por onde o Milo vai passar. Então o que acontece? Ele acha uma caixa no quarto dele. E aí essa caixa é uma cabine de pedágio. Tem também umas moedinhas, que é para ele ir colocando no pedágio para fazer a viagem. E aí ele tinha um carro, esses carros de brinquedo que tava lá encostado, uma coisa que ele nem brincava mais. Aí ele falou, eu vou pegar aqui o meu carro, vou entrar nessa cabine de pedágio e vou ver o que acontece, né? Então o Milo fala assim, tomara que seja um jogo interessante, senão vai ser uma tarde chatíssima. Então vamos ver, eu vou começar aqui, ó, no capítulo 2, Além das expectativas. De repente, Milo se viu correndo por uma estrada do interior que não conhecia. Olhando por cima do ombro, não conseguia ver a cabine de pedágio, nem mesmo seu quarto ou apartamento onde morava. O que havia começado como um faz de conta era agora algo muito real. Que coisa mais estranha, ele pensou. Exatamente como você deve estar pensando neste exato momento. Esse brinquedo é muito mais sério do que eu imaginava. Pois não é que estou seguindo por uma estrada que nunca vi e indo para um lugar do qual nunca ouvi falar, tudo por causa de uma cabine de pedágio que chegou sei lá de onde. Por sorte, o dia está bonito, bom para viajar, concluiu esperançoso. Porque naquele momento, essa era a única coisa que sabia ao certo. O sol brilhava, não havia uma única nuvem no céu. Todas as cores pareciam mais vivas e mais vibrantes do que ele se lembrava de ter visto antes. As flores reluziam como se tivessem sido escovadas e enceradas. As altas árvores que ladeavam a estrada cintilavam em tons verdes e prateados. Bem-vindo às expectativas, dizia um cartaz em letras desenhadas com esmero numa casinha à beira da estrada. Temos prazer em oferecer informações, predições e conselhos. Estacione e buzine. A primeira buzinada
Um homenzinho vestindo um longo casaco saiu às pressas da casa, falando tão rápido quanto podia e repetindo tudo várias vezes. Ora, 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 bem-vindo, 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 bem-vindo à terra das expectativas, à terra das expectativas, à terra das expectativas. Ultimamente não tem aparecido por aqui muitos viajantes. Certamente não temos recebido muitos viajantes ultimamente. Então o que posso fazer por você? Eu sou ou não. É essa a estrada certa para Dicionópolis? Perguntou Milo, meio atônito, com o modo efusivo pelo qual havia sido recebido. Vejamos, vejamos, vejamos. Não conheço nenhuma estrada errada para Dicionópolis. Logo, se esta estrada vai para Dicionópolis, deve ser a estrada certa. E se não vai, deve ser a estrada certa para ir a qualquer outro lugar, porque não há estradas erradas para um lugar que não se sabe qual é. Você acha que eu sou muito alto? Pensei que o senhor tivesse dito que era um anão, respondeu Milo, totalmente confuso. Ah, não, disse o homenzinho. Eu sou o ou não um anão, porque afinal de contas, a gente é uma coisa ou não é? E ao dizer isso, soltou uns 12 balões que subiram ao céu. Preciso saber se está ventando ou não, ele disse, dando uma risadinha por conta da piada e vendo os balões desaparecerem em todas as direções. Que tipo de lugar é Expectativas? Perguntou Milo, incapaz de achar graça na piada e começando a duvidar da sanidade mental do sujeitinho. Boa pergunta, ele exclamou. Expectativas é o lugar para o qual todos sempre devem ir antes de chegar aonde estão indo. Naturalmente, algumas pessoas nunca vão além das expectativas, mas minha função é fazer com que elas sigam adiante, quer queiram ou não. Que mais posso fazer por você? Mas antes que Milo pudesse responder, correu para dentro da casa e reapareceu 1 minuto depois com um novo casaco e um guarda-chuva. Acho que posso encontrar o caminho sozinho, disse Milo, embora não tivesse a mais mínima certeza de se seria capaz ou não. Mas como não entendia nada do que o homenzinho falava, decidiu que era melhor pegar a estrada de novo, pelo menos até encontrar alguém cujas frases não parecessem fazer mais sentido de trás para frente do que da frente para trás. Esplêndido, 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 exclamou ou não. Ache a sua estrada ou não. Certamente alguma estrada você vai achar. Se por acaso achar a minha, por favor me traga ela de volta, porque eu a perdi há muitos anos. Imagino que a essa altura deve estar um bocado enferrujada. Você disse que ia chover ou não? E dito isto, abriu o guarda-chuva e caminhou comigo em direção ao carro. Estou contente de ver que você tomou sua própria decisão. Eu odeio ter que tomar qualquer decisão. Se é bom ou mal, alto ou baixo, dentro ou fora, chuva ou sol. Sempre digo que se alguém espera que tudo pode acontecer, o inesperado nunca acontece. Agora, por favor, dirija com cuidado. Adeus, adeus, adeus. Ah! Seu último adeus foi abafado por um estrondoso trovão. E enquanto Milo se afastava pela estrada ensolarada, ainda viu ao longe o ou não, em meio a uma tempestade que parecia só cair em cima dele. A estrada mergulhou num largo vale verdejante, que se estendia até o horizonte. O carrinho seguia veloz, bastava Milo tocar no acelerador para que andasse ainda mais rápido. Ele estava feliz de haver retomado seu caminho. Pode ser muito bom passar algum tempo na terra das expectativas, pensou. Mas ficar o dia todo conversando com um sujeito tão estranho não ia me levar a lugar nenhum. Ele é o cara mais esquisito que já encontrei até hoje, continuou Milo, sem ter a menor ideia de quantas criaturas esquisitas estava prestes a encontrar. A estrada era tão pacífica que, muito em breve, Milo começou a se perder em devaneios, prestando cada vez menos atenção no caminho. Em pouco tempo já não prestava atenção nenhuma, e foi assim que, ao chegar a uma bifurcação onde um sinal apontava para a esquerda, Milo tomou a direita, enveredando por uma estrada que tinha toda a pinta de seguir na direção errada. As coisas começaram a mudar tão logo ele abandonou a estrada principal.
O céu ficou muito cinzento, e com isso todas as cores da paisagem foram desbotando, assumindo o mesmo tom monótono. Nada se movia, até o ar parecia mais pesado. O canto dos pássaros soava desalentado, a estrada parecia ter perdido o rumo, subindo aos poucos numa série infindável de curvas. Foram ficando para trás quilômetros, e mais quilômetros, e mais quilômetros, e mais quilômetros. Então, o carro começou pouco a pouco a andar mais e mais devagar, até praticamente não se mover. Parece que não estou indo a lugar nenhum, bocejou Milo, se sentindo sonolento e apático. Tomara que eu não tenha tomado a direção errada. E foram ficando para trás quilômetros e mais quilômetros e mais quilômetros e mais quilômetros, enquanto tudo se tornava mais cinzento e mais monótono. Por fim, o carro parou de vez. E por mais que Milo tentasse, não conseguiu fazer com que se movesse um único centímetro. Onde será que estou? Disse Milo num tom preocupadíssimo. Está na terra da calmaria, disse uma voz lamurienta que parecia vir de muito longe. Milo deu uma rápida olhada ao redor para ver quem tinha falado. Não havia ninguém nas imediações, tudo estava absolutamente parado e silencioso. Então, vou deixar vocês curiosos para saber a continuação dessa história. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Muito obrigada.